Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu não falei o tema de hoje no vídeo anterior, porque eu ainda estava esperando que meus amigos e nossos companheiros espirituais passassem o tema. E, e o tema ficou, achei muito propício para esse momento em que a política quer, alguma parte dos políticos querem liberar o aborto e uma parte da sociedade não quer que isso aconteça. Então, vamos falar um pouco do que seria o momento de um ser humano a partir do momento da concepção, a partir do momento em que o óvulo é fecundado. Naquele instante em que o óvulo é fecundado, o espírito ele vem com tanta alegria para dentro para preencher aquele momento, ele vem com tanta intensidade de valores, de vontade de melhorar, e se agrada de que vai ter uma mãe, de que vai ter um pai, de que vai ter uma família aqui na Terra, mas o espírito naquele instante ele está só pensando no lado espiritual, ele não pensa na matéria, não pensa em tudo que a gente quer depois, que é carro, dinheiro, enfim, entre essas coisas. Mas a vontade dele de vir, de nascer com aqueles pais é tão grande, que a alegria é enorme, é imensa. Tudo porque antes daquela fecundação, daquele óvulo, houve um acordo entre os pais e essa criatura que vai voltar para a Terra, e esse outro ser que vai reencarnar, para que ela seja a mãe, para que aquele homem seja o pai, e tenha uma ligação, pelo menos sanguíneo, daquele casal. Eu vejo muitos casos de pessoas já adultas que de repente elas sofrem por algum distúrbio, ou por obesidade, ou por bronquite, ou logo cedo já tem problemas de diabetes, entre outros males. Aonde é que surgem todos esses problemas? Quando a pessoa, o espírito está reencarnando, ele não tem karma para aquilo, né? Vamos pensar que uma mãe, ela engravida, ela esquece desse acordo que ela fez com esse espírito, porque a gente esquece, né, quando volta para a razão, ela esquece e depois descobre que está grávida. E sem vontade de estar. Para ela, a princípio, ela não estava com vontade. Começa a revolta, começa a falta de vontade da vida, do trabalho, até do próprio companheiro. E toda essa informação que a mãe passa, mesmo que ela não ponha para fora, vai passando para aquela energia que está compondo aquele ser que está sendo formado. Por exemplo, a obesidade. A obesidade, quando a criança nasce muito obesa, é bem provável, é óbvio que sempre existe, toda regra existe, tem exceção, mas eu diria que na maioria dos casos, a criança já começou a sentir a falta de carinho da mãe. Não a rejeição, não ela querendo tirar o bebê ou qualquer coisa parecida, mas como se fosse uma rejeição, ó. Eu não tiro, mas se eu não tivesse grávida, eu preferia. O ser que está vindo, ele pega essa energia como se fosse assim, pô, eu estou sentindo a falta da minha mãe, eu não estou sentindo o carinho dela. E aí, para preencher essa falta, esse bebê começa a se alimentar, começa a pegar todos os nutrientes da mãe, começa a se alimentar, como se aquilo lá fosse exatamente o carinho da mãe. Por quê? Qual é a primeira coisa que o bebê faz quando ele nasce? É mamar. Ou seja, é porque dali ele sente o carinho. Então ele, como não está sentindo já dentro da barriga da mãe aquele carinho, ela começa a pegar os nutrientes. Então, isso é um caso.
No caso da bronquite, da asma, ocorrem casos parecidos, mas a mãe normalmente ela passou por um momento ou períodos difíceis em que ela achou que seria melhor, mesmo que ela não tivesse com a vontade de abortar, ela passou por essa vontade, teve essa intenção de abortar, porque ela achava que ia ser melhor, até para a criança que ia nascer. É lógico, isso é ignorância, porque Deus ele fornece todo o amparo após o nascimento. Então o que acontece? O feto, o bebê, ele já começa a perceber que ele quase está para ser abortado. E o que acontece com a gente quando a gente pode morrer afogado? Um exemplo. A gente começa a sentir falta de ar. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento que o bebê tem quando vai ser abortado. A coisa principal que esse recado que pediram para eu passar para todas vocês e todos, né? Porque os pais também têm que ajudar nessa vinda desses outros espíritos para a Terra, porque essa é a missão nossa, essa é a missão que Deus quer. Quanto mais gente a gente puder trazer para a Terra, melhor. Quanto mais espíritos pudermos trazer para a Terra, é melhor. Ao contrário do que eu escuto muitas pessoas falarem, nossa, mas para que ter tantos filhos? Para que ter... Deus, ele ainda dá a opção de você poder evitar. Ele dá essa opção. Foi um pedido das mulheres no passado, foi um pedido de alguns homens no passado, que pudesse ter uma relação sexual e a mulher não precisasse engravidar. Então Deus deu a ideia, despertou a ideia ao homem para vir os anticoncepcionais e outros tipos de facilidades para evitar que a mulher engravide. Mas a partir do momento que ela engravidou, poxa, que maravilha, a gente está colaborando com o universo. Esse espírito tem que nascer, porque ele tem também um trabalho para desenvolver aqui. Ele tem uma etapa que ele precisa passar. E se a gente não dá essa oportunidade, o universo começa a ficar parado. E o universo precisa trabalhar. Então, uma coisa que a gente tem que perder, principalmente no aspecto sexual, quando se trata de gravidez, o sexo, na verdade, não foi feito... Essa é a realidade. O sexo não foi feito para o prazer, pelo prazer. O sexo foi passado para o homem pelo prazer de colaborar com o universo e trazer um espírito para cá. Deus já deu o presente para a gente de poder evitar que a gente tenha algum filho quando a gente acha que ainda não está preparado. Isso antes. Então vamos aproveitar isso e não depois da concepção tirar essa criança, tirar esse espírito, porque aí já entra em outros crimes espirituais gravíssimos, que são terríveis. Então eu aconselho vocês refletirem sobre isso. Todo mundo tem um livre-arbítrio, mas eu aconselho a refletir sobre isso, porque é um crime espiritual. E um outro detalhe, todas aquelas pessoas que colaboram de maneira decente, de maneira honrosa, de maneira moral, espiritual, e com amparo para todos os espíritos que chegam aqui, pode ter certeza que Deus está amparando também todos. Deus está dando a segurança para todas essas pessoas. Por isso não fiquem preocupados se de repente vocês passam uma situação difícil ou qualquer coisa assim. Basta acreditar em Deus. Deus vai te dar a força para você superar algumas dificuldades financeiras. Acredite que aquilo que você está fazendo, você está colaborando com o universo. E quando você acredita nisso, o universo vem e traz para vocês. Bom, eu acho que esse momento sobre o período das eleições, prestem atenção em todos os políticos que estão com a ideia de aprovar o aborto. Por favor, pensem direitinho. Não é isso que Deus quer. Entendeu? Então, na hora que vocês forem pensar, visualizem bem, tirem isso como uma coisa importantíssima, que já não é mais nem de país, não é nem mais de uma nação, é do universo, é de Deus. Entendeu? Se não quiser engravidar, apenas não evite antes.
E está tudo certo. E espero que vocês reflitam, né? Espero que tenha elucidado algumas dúvidas sobre esse aspecto, né, da gravidez, do bebezinho que vai chegar. E para aquelas que estão grávidas, muita luz e muita paz e muita alegria com esse bebê. E para aquelas que estão pretendendo que venha com muita alegria, que traga muita alegria e sejam felizes sempre, em qualquer situação. Paz e luz a todos.